Olha, quando eu falo que uma boa parte da imprensa brasileira não faz jornalismo, faz militância em favor de governos de esquerda, ainda tem gente que não acredita. Agora, olha só isso aqui. Só no mês de março de 2025, o preço do ovo no Brasil subiu em média 19,44%, segundo dados do IBGE, aquele instituto cuja credibilidade está lá embaixo, sob a gestão de um indicado de Lula, inclusive com inúmeras denúncias dos próprios servidores. O acumulado nesses 3 primeiros meses do ano já passa de 25%. Enfim, o fato é que o ovo ficou muito caro e naturalmente começou a render críticas ao governo. Diante disso, a Globo entrou em ação. Olha só essa matéria do G1. Cansado de pão com ovo? Mingau de aveia pode ser opção de café da manhã. Mas não pense que esse tipo de socorro ao governo Lula vem só da Globo e é só sobre o ovo. Como você já deve saber, o preço do café subiu quase 40% no ano passado, também considerando os dados possivelmente tendenciosos do IBGE. Diante disso, em fevereiro desse ano, a revista Exame publicou: beber café todos os dias pode causar grandes mutações nos rins, e fenômeno surpreende cientistas. Outro alimento que sofreu gravemente com a inflação foi a carne, que subiu em média 20,8% em 2024. No início de fevereiro desse ano, o Metrópolis trouxe essa manchete: rico em colágeno, veja como fazer caldo de ossos para o dia a dia. Eu sei que parece piada, parece montagem, mas não é. Você pode pesquisar aí no Google que você vai encontrar todas essas matérias. E sabe o que é o pior? Do jeito que as coisas estão indo no Brasil, muito em breve essa imprensa vai ter que se desdobrar para defender os benefícios do jejum. E por falar em imprensa militante, o que eu tenho para mostrar agora é simplesmente inacreditável. Os pseudojornalistas da Globo News, aqueles que curiosamente sempre têm informações privilegiadas do governo ou do Supremo, vindas diretamente da fonte, simplesmente entregaram que o Brasil está hoje sob uma ditadura judicial. Veja só a análise que Natuza Neri começou a fazer no início da noite dessa quinta. Trari, olha só. De fato, quem não deve não teme ficou para trás, o pessoal não tem nem mais vergonha disso, tá? Tem nem mais vergonha. Pera aí, porque aqui eu já preciso fazer uma pausa. Como assim a história de que quem não deve não teme ficou para trás? Por que alguém que não cometeu nenhum crime, não violou nenhuma lei, deveria temer o judiciário? E por que alguém que cometeu o crime poderia ficar tranquilo se o judiciário tem o papel de julgá-lo e puni-lo? Bom, vamos adiante. Agora, tem vários absurdos aí nessa história. O primeiro absurdo: como é que você explica para a população brasileira que a Câmara dos Deputados vai parar com medidas importantes para a economia, para a vida das pessoas, segurança pública e por aí vai, imposto de renda, vai parar para resolver o problema do Bolsonaro ou o problema dos condenados no 8 de janeiro? Imagina só. O pessoal vai ter que explicar. Tudo bem, concordo que precisa ser explicado. Agora, por que essa mesma cobrança não foi feita ao Supremo diante de tantas pautas que foram deixadas em segundo plano para priorizar casos ligados a Bolsonaro ou aos que participaram dos atos de 8 de janeiro? O STF chegou a mudar a sua rotina habitual de julgamentos para agilizar a análise da denúncia da PGR contra o ex-presidente. Isso também não merecia uma explicação, então? Vamos adiante. A outra coisa é que eu duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Eu duvido. Peraí, por que um parlamentar, seja ele de centro, de direita ou de esquerda, ou qualquer outro cidadão brasileiro, deveria preferir ser julgado por um juiz de primeira instância ou pelos ministros do STF? Existe diferença na aplicação da lei? Se existe, alguém nessa história está sendo absolutamente parcial e político. Esse é o papel do judiciário? Vamos adiante. Cai nas mãos de um juiz de primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Existe isso, né? A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância, tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm um trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, para casos de juízes que atuam irregularmente, seguindo suas preferências políticas ou pessoais, existem órgãos como a Corregedoria Geral da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça. Segundo,
ter alguma relação com os ministros do Supremo Tribunal Federal representa alguma vantagem em um julgamento? Se sim, os ministros estão atuando ilegalmente, estão sendo completamente parciais. E terceiro, se os políticos costumam ter um trânsito muito frequente com o STF, exceto os bolsonaristas, e a Constituição Federal define que os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si, quem é que está errado nessa história? Bom, horas mais tarde, já no final da noite, Natuza continuou comprometendo a Suprema Corte com as suas análises e agora contando com a ajuda dos colegas. Esse pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o caso da vacina acaba atrapalhando esse discurso do Bolsonaro? Não, acho que não atrapalha, não. Acho que é o contrário. Ter sido pedido um dia depois de que ele foi condenado não, tornado réu, pode indicar que já estão satisfeitos e as coisas menores eles vão deixar para lá. Satisfeitos? Por acaso, o que acontece no meio jurídico serve para satisfazer pessoalmente integrantes da PGR, do STF, ou seja lá de onde for? Isso não é ilegal? Mas ainda tem mais um ponto aqui que eu preciso destacar. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Primeiro, se apoiar o projeto de anistia no Congresso desagrada os ministros do Supremo Tribunal Federal, significa que os ministros estão chantageando parlamentares para controlar aquilo que acontece no Congresso e que vai muito, mas muito além da função deles como magistrados. E segundo, se tem tanta gente amarrada pelo pescoço e o apoio ao projeto da anistia faria com que esses parlamentares se tornassem alvos do Supremo, isso significa que, os ministros do Supremo estão prevaricando hoje, pois sabem que há coisa errada e não fazem nada a respeito, e 2, os ministros do Supremo não atuam como juízes, mas como personagens políticos que fazem uso ilegal dos seus cargos para beneficiar ou prejudicar políticos de acordo com os seus próprios interesses. Agora, fazendo um apanhado geral de tudo que foi dito, as falas de Natuza Neri, caso sejam todas verdadeiras, são demonstrações claríssimas de que o povo brasileiro está submetido hoje a uma ditadura judicial, onde alguns poucos ministros cometem diversos abusos para controlar absolutamente tudo o que acontece no judiciário e nos demais poderes da República. E sabe qual é a parte mais irônica dessa história? Todos esses pontos levantados com entusiasmo por Natuza Neri, como se fosse tudo normal, são considerados por ela, assim como pelos ministros, como defesa da democracia. Por isso que o conceito de democracia vigilante, para mim, é o que mais se adequa aos desafios do momento. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E aí, parece democrático para você o fato de estarmos sendo vigiados por essas pessoas? Bom, por falar em ditadura, eu ainda tenho outra cena importante para mostrar para você, mas antes disso eu preciso lhe dar um rápido recado. Você sabia que existe uma ferramenta de inteligência artificial no estilo ChatGPT, só que do Elon Musk? Pois é, o Grok é uma ferramenta que possui os recursos das demais ferramentas de inteligência artificial pagas, só que de forma gratuita. Pelo menos por enquanto, pois a promessa é de que, enquanto os servidores suportarem o número de usuários, esse sistema não será cobrado. Inclusive, há apenas alguns dias, Elon Musk lançou a terceira e mais recente versão dessa ferramenta, que já está disponível também de forma gratuita, o Grok 3. É realmente inacreditável o que o Grok é capaz de fazer. Ele vai muito, mas muito além de um simples chat de texto. Ele é capaz de produzir imagens de acordo com aquilo que você pedir, incluindo imagens de pessoas famosas fazendo coisas fora da sua rotina, ou nem tão fora assim, se é que você me entende. O
Grok 3 também é capaz de analisar imagens que você enviar, como fotos ou gráficos, interpretar PDF e até mesmo processar outros tipos de arquivos. Praticamente qualquer tipo de informação que você possa imaginar, ele é capaz de encontrar, desde as mais simples até as mais complexas. Agora, a melhor parte para mim ainda é essa. Ao contrário de outras inteligências artificiais que evitam temas polêmicos ou dão respostas genéricas, o Grok responde com honestidade e lógica, mesmo as perguntas mais delicadas, desde que respeitem o limite ético básico, é claro. Ou seja, é uma ferramenta de inteligência artificial praticamente sem censura, algo que já era de se esperar levando-se em conta o histórico do seu proprietário, não é mesmo? A boa notícia é que é muito fácil de aprender a utilizar os recursos do Grok 3, desde os mais simples até os mais avançados. E para ajudar nesse sentido, eu preparei para você um e-book em formato de um tutorial super detalhado. Aliás, me desculpe, quem preparou foi a própria inteligência artificial e em questão de minutos. Eu apenas precisei organizar o texto dentro de um layout e gerar o PDF. Você terá acesso a esse material por apenas R$ 29,90, que pode ser feito por Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito. Para isso, basta clicar no link que eu deixei aqui na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui ao lado. Se eu fosse você, eu faria isso agora mesmo, para aproveitar enquanto essa ferramenta ainda é 100% gratuita. Se bem que depois que você descobrir tudo aquilo que ela é capaz de fazer por você, eu tenho certeza que até mesmo um plano pago parecerá de graça. Pois bem, como eu falei anteriormente, eu ainda tenho mais uma cena importante para mostrar a você. Em visita ao Vietnã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aqui no Brasil grita aos quatro cantos que é um amante e um defensor da democracia, resolveu prestar uma linda homenagem a um vietnamita considerado por ele como uma referência. Nessa sexta-feira, Lula levou ao túmulo do ditador sanguinário Ho Chi Minh, fundador do Partido Comunista do Vietnã, algumas flores. E nem sou eu quem está chamando ele de ditador. Veja só o que a revista Super Interessante diz sobre ele. Ho Chi Minh foi um ditador do norte do Vietnã de 1946 a 1969. Minh é considerado herói por muitos por causa da vitória na Guerra do Vietnã. Porém, durante o seu governo, o país foi mantido sob grande censura, repressão e culto à personalidade do ditador. Vários intelectuais e críticos ao regime foram presos em campos de concentração. A estimativa é de que cerca de 1 milhão de pessoas tenham sido enviadas para esses lugares. Além disso, a reforma agrária, organizada de maneira compulsória, gerou a morte por execução de mais de 100 mil pessoas. Até hoje, no Vietnã, textos que tenham críticas a Ho Chi Minh são censurados e os escritores são presos. Ou seja, é uma versão vietnamita de Hitler. E enquanto aqui no Brasil Lula diz condenar o nazismo, lá no Vietnã ele venera alguém que praticou as mesmas coisas. Preciso dizer mais?